Olá, galera, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. Antes de eu prosseguir com a nossa aula de hoje, gostaria de convidá-lo, caso não esteja inscrito, dê um peteleco no botão aí embaixo e já se inscreva. Deixe seus comentários, deixe também o seu like, caso goste da aula. E se você quiser, compartilhe essa aula com quem você sabe que está estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Nosso assunto de hoje é potência de base 10. E fique ligeiro aí, porque na aula que vem, semana que vem, eu farei uma aula sobre notação científica, que é uma potência de base 10 bem especial. Olha só, por que trabalharmos com potência de base 10 ou notação científica? Acontece que existem números muito grandes, como, por exemplo, a maior distância entre o planeta Terra e o planeta Júpiter. Maior distância porque essa distância é variável. Ou podemos pensar também em números muito pequenos, como o diâmetro de um átomo. E você vai ver também nessa aula que é muito fácil trabalharmos com esses números muito grandes ou muito pequenos, utilizando potência de 10 ou talvez até notação científica. Mas vamos lá. Veja que aqui eu tenho vários números que eu posso transformá-los em potência de base 10. Veja que aqui eu tenho 1 milhão. Perceba que se eu pegar a vírgula que se encontra aqui, nós não enxergamos a vírgula, mas ela está aí, e vir trazendo para a minha esquerda, eu posso transformar na tal de potência de base 10. Então, veja, eu tenho aqui a vírgula, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 e 6 casas. Então, fica 10 à sexta potência. Aqui, veja que aqui eu tenho uma vírgula. Potência de base 10, vou andar com a vírgula para a minha esquerda. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas, 10 à quinta potência. Veja que aqui, por exemplo, eu tenho 100 e a vírgula está aqui. Uma casa, duas casas, 100, você sabe, é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Quando eu tenho somente o 10, ando uma casa, 10 à primeira. Você sabe que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Veja que a vírgula estava aqui e continua aqui, então eu fico com 10 elevado a zero. Por quê? Porque a vírgula não andou nenhuma casa, andou 0 casas. Este mesmo princípio eu vou usar aqui. Veja que o 75 eu repito e vou colocar aqui uma potência de base 10. Então, é 75 vezes 10. E o expoente? Bom, a vírgula que se encontrava aqui, eu vou levá-la para a esquerda. Quantas casas? Vamos contar. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas, 6 casas. Então, é 75 vezes 10 elevado à sexta potência. Aqui eu tenho 321, sempre vezes 10, porque estamos falando de potência de base 10. A vírgula que estava aqui, vou andar uma casa, duas casas, três casas. Portanto, 10 elevado à terceira potência. Aqui eu tenho 24 e você já pôde perceber que a vírgula andou duas casas. Olha só, estava aqui uma casa, duas casas. 24 vezes 10 ao quadrado. Mas e quando eu tiver números nos quais a vírgula aparece? Por exemplo, 0,35. Vamos voltar aqui com os nossos números. Perceba que aqui a vírgula aparece. Então, eu vou levar essa vírgula uma casa para a direita. O expoente é 1, porém, ele é negativo. Aqui, eu vou levar uma casa, duas casas para a direita. O expoente é 2, porém, negativo. Uma forma de você enxergar isso é pensar assim. Agora, eu tenho 3 casas à direita da minha vírgula, portanto, menos 3. Olha só,
4 casas à direita da minha vírgula, portanto, 10 elevado a menos 4. E assim por diante. Aqui eu tenho 5 casas, 10 elevado a menos 5. Vamos aplicar isso agora. Veja que o 35 eu repito, vou colocar vezes 10, eu tenho 2 casas à direita, portanto, eu vou colocar aqui menos 2. E aqui eu tenho 18 vezes 10. Agora, quantas casas eu tenho à direita da vírgula? 3, 6, 9. Portanto, 18 vezes 10 a menos 9. Muito bem, pessoal. Deixo aqui um grande abraço a todos e até a próxima aula. Até lá!